Quando você está anunciando no Google Ads, existem algumas métricas que você precisa prestar muita atenção, né? Principalmente para o processo de otimização das suas campanhas. E uma delas, sem dúvida, é o CTR. O CTR, que é a relação entre as pessoas que clicam no seu anúncio de todas as que veem. Ou seja, é a relação lá no Google Ads entre os cliques e as impressões, né? E o CTR é uma das métricas mais importantes porque dá para você tirar algumas conclusões muito interessantes sobre o seu anúncio analisando isso. Tem uma certa faixa de valores que é correta para o seu anúncio estar. E se você tiver com o CTR abaixo disso, você pode estar perdendo dinheiro. Inclusive, se você tiver com o CTR acima dessa faixa também, pode ser ruim para você. Então, para descobrir tudo isso, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar também como aumentar o CTR e manter nessa faixa aceitável que eu tô te falando, tá? Mas certo, eu não falei ainda nesse vídeo, mas eu sou Gabriel Lute, que esse aqui é o Empresa em Ação. Meu Instagram tá aparecendo aqui na tela, né? E antes de começar o vídeo, só te peço uma coisa. Fica até o final, que esse conteúdo vai te ajudar bastante, tá? Mas certo, chega de enrolação, bora logo para esse conteúdo. Luz, câmera, Empresa em Ação. Tá, eu já expliquei no começo ali na introdução o que é CTR, mas agora eu tenho que apresentar a faixa aceitável para o CTR no Google Ads. Olha, eu vou te falar que o CTR, assim, que você pode se sentir satisfeito se sua campanha alcançar, é o de 10% para anúncios na rede de pesquisa do Google, né? 10% de CTR, ou seja, a cada 100 pessoas que veem o seu anúncio, 10 clicam. Esse é um número razoável. Por que não pode ser 90%? Por que não pode ser 80%? É claro, para todas as regras existem exceções, mas para a maioria dos casos, por que o CTR de 10% ali é o ideal? Porque tem pessoas que pesquisam o termo para qual você está fazendo anúncios que não querem ver o seu anúncio. Naturalmente, as pessoas não querem clicar, ou as pessoas estão procurando algo um pouco diferente, estão com interesse um pouco diferente. Por isso que é interessante você ter esse CTR de 10%. Às vezes não é interessante você ter um CTR muito alto, por exemplo, acima de 20%. Por quê? Porque acima de 20% talvez você esteja atraindo também essas pessoas que não vão querer o seu produto. Porque não é todo mundo que pesquisar a sua palavra-chave que vai querer o que você está oferecendo ali. Entende? Por isso que é interessante você ter um CTR na faixa dos 10%. E menos que 10% significa que seu anúncio não está chamando tanta atenção, então você tem que melhorar. Por isso, na minha experiência, na experiência de top players do mercado, a faixa de CTR razoável é ali dos 10% aos 20%. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, se fugir muito disso, aí já não tá legal, beleza? Mas como que você faz para aumentar o CTR, né? Para pelo menos chegar aí nessa faixa aceitável, ou se ele estiver muito alto, até para diminuir, para ficar nessa faixa certa, né? A primeira coisa, assim, que é essencial, você tem que ver se seu anúncio ele está atraindo o público certo e se ele está sendo anunciado para o público certo. Como que você faz isso? Primeira coisa, você verifica as palavras-chave, né? Verifique se as palavras-chave que você está anunciando, elas são compatíveis com seus anúncios. Porque se você anunciar para uma palavra-chave que não tem nada a ver com o seu anúncio, se a cópia do seu anúncio estiver muito longe da sua palavra-chave, não vai adiantar nada ali. Porque as pessoas elas vão pesquisar pensando naquela palavra-chave e não vão achar no seu anúncio e não vão clicar. Naturalmente o seu CTR vai ser mais baixo. Então, verifique mesmo se as palavras-chave que você está anunciando, elas são compatíveis com os seus anúncios, com o que você está querendo anunciar ali. Isso é muito importante. Outra coisa, verifique a correspondência, né? Faz parte dessa questão da palavra-chave, mas às vezes quando você coloca uma correspondência muito ampla, como a própria correspondência ampla, você está atraindo um tráfego muito sujo, um tráfego que não tem muita relação com o que você está anunciando ali e que naturalmente não vai ter tanto interesse no seu anúncio, na cópia do seu anúncio. Então, poxa, às vezes se você tiver com uma correspondência ampla, é natural que o seu CTR seja bem menor. Vai ter gente que vai pesquisar por coisas diferentes, coisas que não necessariamente têm relação ali com o seu anúncio. Por isso que talvez quando você está com correspondência ampla, seria um pouquinho mais interessante você ter um CTR um pouco menor de 10%, né? Porque às vezes 10% só que correspondência ampla pode significar tráfego sujo entrando ali também.
Então você precisa prestar atenção nessas relações, né? Se você tiver com a correspondência mais fechada, é natural, é esperado e é desejado que o CTR seja um pouco maior. E quanto mais ampla, um pouco menor o CTR. Para variar um pouco, talvez dessa faixa de 10 a 20%, ser de 8 a 15%, talvez. Isso vai depender muito da sua experiência. E, é claro, é algo que você vai analisando com o tempo, né? Porque quanto mais próximo do ideal o seu CTR chegar, você vai ver isso sendo refletido nos resultados. Por quê? Quanto melhor o CTR, lembrando que melhor diferente de maior, ou seja, quanto mais próximo do ideal o CTR, a tendência é que o CPC, o custo por clique, diminua um pouco também, porque você precisando de menos pessoas para exibir o seu anúncio para obter o mesmo número de cliques, acaba que o seu custo por clique fica mais barato. Isso faz parte lá da lógica do leilão do Google. Outra coisa ainda relacionada com palavras-chave é verificar o funil de palavras-chave, né? Às vezes você está pensando ali num público ou num anúncio para fundo de funil e está trazendo pessoas que não são de fundo de funil. Você está trazendo pessoas com palavras-chave, às vezes, de meio de funil, de começo de funil. Isso, naturalmente, além de te trazer menos resultados, vai impactar no CTR. Se você está anunciando ali um produto específico, certo? Que seria fundo de funil, mas está trazendo gente de começo de funil, é absurdamente natural que nem todo mundo do começo de funil, para falar a verdade, minoria, vai ter interesse ali no seu produto e vai clicar no seu anúncio. Então, quanto mais compatíveis as questões do funil de palavra-chave para o anúncio e para o seu público estiverem, ou seja, quanto mais próximos os dois estiverem em função do nível do funil de palavra-chave, melhor vai ser o CTR, mais compatível, mais natural, mais ideal, né? Porque se você não fizer isso, você vai estar atraindo um público diferente do correto para o seu anúncio de acordo com o nível de consciência de cliente, que eu já expliquei nesse vídeo aqui, inclusive, se você quiser dar uma olhada. Inclusive, também eu já falei sobre correspondência de palavra-chave nesse vídeo aqui, se você quiser dar uma olhada também, beleza? E a última coisa aqui sobre o anúncio estar atraindo o público certo é a questão das palavras-chave negativas. Você está negativando suas palavras-chave? Quanto mais palavras-chave negativas você tiver, melhor vai ser o CTR. Quando você não negativa uma palavra-chave, por exemplo, alguma coisa gratuito, quem pesquisar gratuito, seu anúncio vai aparecer. Só que elas não necessariamente vão clicar. E nesse caso é até bom, né? Se você não estiver negativando palavras-chave, talvez um CTR menor seja melhor. É claro que isso vai ter que ser analisado em conjunto com os resultados, né? Mas naturalmente você negativando palavras-chave indesejadas, menos tráfego sujo vai chegar ali e consequentemente mais cliques certos você vai ter e seu CTR vai aumentar, tá bom? E assim, o último tópico que eu tenho para te falar aqui, será que os seus anúncios eles estão realmente bons? Seus anúncios estão bons mesmo? Como assim seus anúncios estão bons? Isso eu falo mesmo ali na criação do texto do seu anúncio. E como você fala de anúncios bons? Não só de questão de compatibilidade com o funil de palavra-chave, correspondência de palavra-chave e com as próprias palavras-chave que você está fazendo. E isso é sim uma coisa muito importante, mas que eu já falei no primeiro tópico. Eu falo mesmo de copy. Será que a copy do seu anúncio ali ela está apelativa o suficiente para atrair mais pessoas e consequentemente aumentar o CTR? Você está utilizando gatilhos mentais de urgência? Você está utilizando gatilhos mentais de escassez? Você está falando de bônus? Você está falando de desconto? Você está falando de parcelamento? Você está falando de garantia? Você tem que usar isso que naturalmente o CTR vai subir. Eu lembro que a primeira campanha que eu fiz para o Google Ads, eu fiz uns anúncios um pouco mais secos. Não secos, mas com muito texto, sem usar esses gatilhos mentais que eu não tinha aprendido isso direito. Eu tinha um CTR de mais ou menos 7 a 8%. Dava um resultado bacana? Dava, mas o CTR não estava legal. Quando eu peguei e separei os principais argumentos e gatilhos mentais do meu produto para colocar nos anúncios, ou seja, eu aprendi qual é a escassez que o produto usa, qual é a urgência que o produto usa, qual é a garantia que aquele produto utilizava, né? E também a questão de bônus, de descontos, eu passei a utilizar isso no anúncio e, cara, o CTR dobrou. Foi para 16% naquela campanha por causa disso. Quando eu mudei o anúncio e coloquei anúncios utilizando gatilhos mentais, utilizando argumentos de copy, que se você quiser saber mais também, eu já falei nesse vídeo, eu espero que você assista ele para aprender isso aqui com mais detalhes, né? Mas bem, essas eram as coisas que eu tinha para te falar aqui, você utilizando tudo que eu falei nesse vídeo. É praticamente certo que o seu CTR realmente, você tem que analisar
se as palavras-chave que você está anunciando são compatíveis com o seu anúncio, se a correspondência de palavras-chave está compatível, se o funil de palavras-chave é compatível, se as palavras-chave negativas estão sendo executadas aí, né? Se você está negativando palavras-chave, que isso naturalmente também aumenta o CTR, e se seus anúncios estão bons, né? Estão seguindo aquela boa cartilha, aquela boa recomendação da copy para anúncios no Google Ads, que eu já apresentei em diversos vídeos, como eu passei aqui no card. Então preste atenção nesses aspectos, que certamente o CTR dos seus anúncios vai melhorar bastante. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Gostou? Não esquece de se inscrever aqui embaixo e de curtir esse vídeo, né? Porque vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo ele foi extremamente relevante para você. Esse foi o vídeo, um forte abraço, até mais, tchau, tchau.